Tudo bem? Professor Fernando, novamente aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Vamos dar sequência aí no nosso conteúdo, né? E vamos falar sobre frações equivalentes, tá, gente? Então, algumas frações representam a mesma quantidade em relação a um inteiro. Então, você vai ter frações diferentes que representam a mesma parte de um todo. Então, sempre a fração ela vai representar a parte de um todo, tá? De um inteiro. Então, você pega um chocolate, divide em 4 partes, você vai comer 2. Você comeu uma parte do chocolate, 2 quartos. Você comeu 2 partes de 4 partes totais, né? Então, veja alguns exemplos na situação a seguir. Outros exemplos. As 3 tortas mostradas a seguir foram divididas de mesma maneira. As 3 tortas mostradas a seguir foram divididas de maneiras diferentes. A primeira foi dividida em 2 partes iguais, então você tem aqui, ó, 1/2, né? A segunda foi dividida em 4 partes, dividiu-se em 4, e a terceira em 8 partes. Veja as frações que correspondem à parte destacada em cada uma das tortas. Então aqui, ó, no primeiro caso, a gente tem uma parte de 2, né? Seria metade da torta, né? A outra seria 2 partes de 4. 2 partes de 4 também é metade, né? E a terceira a gente tem 4 partes de 8 partes. Então é 4 oitavos, né? Então a primeira a gente tem 1/2, a segunda a gente tem 2 quartos e a terceira 4 oitavos. Observe que todas essas frações representam a metade da torta. Assim, meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes. Logo, podemos escrever que 1/2 é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos. Essa igualdade aqui também a gente chama de proporção. Meio está para 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como 4 está para 8, tá? Então essa igualdade aqui também significa igualdade na proporção também, tá? Frações que representam o mesmo valor em relação a uma unidade são chamadas de frações equivalentes, que é o tema dessa nossa aula. As partes pintadas nas figuras abaixo também representam frações equivalentes. Então a gente tem frações diferentes só de metade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1/3 de 3 partes, foi pintada uma, né? No segundo exemplo, eu tenho 2/6 de 6 partes, foram pintadas 2. E no quarto exemplo, eu tenho 4 partes pintadas de 12 partes do total. Então nós podemos indicar que 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 4/12, tá? Então, se alguém consumiu aqui esse tipo de 1/3, é a mesma coisa que você consumir 2/6 de um inteiro ou 4/12 de um mesmo inteiro, tá? Muito bem, então agora nós vamos saber como obter essas frações equivalentes, né? Então, para obter frações equivalentes, basta fazer o quê? Basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero. De uma fração, podemos obter infinitas frações equivalentes. Então, por exemplo, você tem ali o 2/3. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 5, eu vou obter 10/15. Então, eu posso ou multiplicar ou dividir. Então, aqui eu tenho um exemplo de multiplicação. 7/4 eu fiz vezes 3, tanto o numerador quanto o denominador, eu obtive 21/12. Né? Então, de 7/4 é proporcional, equivale, né, a 21/12. 27/12 eu fiz aqui, foi feito aqui o que? A divisão. Então, a gente acha um número comum, né, um divisor comum. Lembra do divisor comum? A gente acha um divisor comum. 27 dividido por 3 dá 9, 12 dividido por 3 dá 4. Então 9/4 também é equivalente a 27/12.
E tem aqui o 36/45, dividido por 9, né? Porque 9 é divisor comum de 36 e de 45, fazendo a divisão dá 4/5. Então a gente também lê que 4/5 é equivalente a 36/45. Então, de maneira geral, pessoal, a fração A sobre B é equivalente a uma fração C sobre D se A vezes D for igual a B vezes C, né? Então isso aqui é uma regrinha que, de maneira geral, a gente vai utilizar para verificar se essas frações são equivalentes, né? Então a gente pega o A de uma fração, então a gente chama de produtos dos meios. Isso aqui eu vou explicar bem na aula, mas pegando aqui o exemplo do 2/3 e o 10/15, se você fizer 2 vezes 15 dá 30, e 3 vezes 10 dá 30 também. Então eu estou multiplicando as diagonais, eu estou multiplicando 2 e o numerador da primeira multiplicando pelo denominador da segunda vai ser igual ao numerador da segunda vezes o denominador da primeira, tá? Isso aqui é uma regrinha que a gente vai estudar bem nas aulas, né? Na aula online o Pro vai explicar melhor, vai dar mais exemplos, ok? E agora nós vamos estudar também uma outra coisa que seria a simplificação de frações, que é algo que a gente vai usar bastante, tá? A gente vai usar muito isso daqui em expressões, exercícios. Então, simplificação de frações, em alguns casos é possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Quando efetuamos esse procedimento, dizemos que houve uma simplificação dessa fração. E a fração obtida nesse processo é equivalente à fração dada, mas com o numerador e o denominador menores que o da primeira fração. Então, por exemplo, você tem aqui 6/10. Então, digamos que o Pro fale para vocês, ó, simplifique a fração. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar um divisor comum entre o 6 e o 10, que no caso aqui é o 2, e dividindo você vai obter o 3/5. Então, 3/5 seria uma redução de 6/10. Assim como 7/10 é uma redução de 49/70. E por aí vai. 3/6 é igual a meio, dividir tanto o 3 quanto o 6 por 3, porque 3 é divisor de 3 e 3 é divisor de 6. E a mesma coisa você pode fazer também sucessivamente. 60/36, você vai dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, aí você vai obter até chegar em 5/3, tá? Então 60 dividido por 2 dá 30, 36 dividido por 2 dá 18, 30 dividido por 2 dá 15, 18 dividido por 2 dá 9, e 15 dividido por 3 dá 5, 9 dividido por 3 dá 3. Então 5/3 é equivalente a 60/36, né? Também é possível simplificar, por exemplo, a fração 60/36 por um único número, que é o máximo divisor comum entre os termos da fração, o MDC. Então a gente pode também usar o MDC para simplificação de fração. Olha uma aplicação interessante desse assunto que a gente usou tanto, fizemos tantos exercícios, né? Então, recordar, números primos entre si são aqueles que possuem MDC igual a 1. Então, quando simplificamos a fração e obtemos números primos entre si, dizemos que a fração já é irredutível. Ou seja, eu vou tentar simplificar uma fração, eu não consigo, o único número que eu consigo dividir é 1, então essa fração ela já está simplificada, né? Muito bem, notamos então os exemplos acima, 3/5, no meio, 7/10 e 5/3 são frações irredutíveis, ou seja, não dá mais para reduzir, ok? Muito bom, então pessoal, a nossa videoaula vai terminando por aqui. Vocês vão pegar agora os exercícios das páginas 18, né? Exercícios da página 19, 20, né? Pegar os exercícios da página 19, 20, 21, né? Vocês vão chegar até a página 22, exercício 13, né? Então, isso aqui são os exercícios referente a esse assunto de frações equivalentes, ok? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, o Pro está na aula online. Assim, quem puder, é só esclarecer lá comigo, ok? Bons estudos, tudo de bom e até breve.